Hoje a gente está dando início ao nosso segundo episódio do podcast Boca Viva. Esse é um podcast em que a gente fala tudo sobre o que você não aprendeu na faculdade de odontologia. Eu sou a doutora Gabriela Madeira, eu sou host e sócia desse podcast. Já pode começar a seguir a gente no Instagram, Boca Viva Podcast. O meu Instagram pessoal é doutora.gabriela Madeira. Aqui do meu lado eu tenho uma das minhas melhores amigas, minha sócia e host também desse podcast. Oi, gente, eu sou a doutora Aline Pimentel, para quem não me conhece. Já me sigam lá também nas redes sociais, doutora Aline Pimentel, com mais um L no final. E hoje a gente vai fazer uma reflexão bem legal e filosófica sobre sucesso, né? E para isso, a gente trouxe um convidado muito especial, meu amigo pessoal, doutor Delano Fernandes. Vou falar um pouquinho para vocês aqui, eu vou ter que ler o currículo dele porque é bem extenso. Delano é sócio de duas clínicas odontológicas, né? O consultório Delano Fernandes, que fica lá em Vitória de Santo Antão, e a Valuar Orofacial, que fica aqui em Recife. Ele é formado em odontologia pela ACES desde 2009, tem aperfeiçoamento em orto pelo Sindicato de Pernambuco 2010, aperfeiçoamento em cirurgia oral menor em 2012, aperfeiçoamento em prótese fixa e removível pela ABO de Caruaru em 2014, aperfeiçoamento em laminados e facetas pelo CPGO em 2016 e está fazendo agora pós-graduação em reabilitação oral com foco em implante e prótese lá em Maceió, no Ilua, né? Noa, não é isso? Ilapel. Pronto, acabou, né? Eu já perdi até o fôlego. Sucesso, acabou. Isso, né? gente. A gente vai conversar o que é hoje, vamos finalizar agora. Bem-vindo, Delano. Desculpa aí as brincadeiras. Nada. E aí? Se apresente um pouquinho. Apresentar. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Delano Fernandes, cirurgião dentista. Meu Instagram é Delano Fernandes com 2 L's. Né? Para mim é um prazer estar aqui no podcast da menina, Boca Viva. Tudo que vocês não aprenderam na faculdade sobre odontologia é um assunto bastante interessante, né? Justamente porque vai agregar coisas que não são só coisas técnicas, né? São coisas que a gente utiliza no dia a dia, tanto para a nossa vida profissional como pessoal, né? Para mim é uma alegria muito grande estar com vocês aqui, né? Vocês, além de amigas pessoais minhas, têm admiração profissional, né? Eu falo isso para você, uma admiração constante. E isso aí é muito importante para o sucesso profissional, né? A gente vai falar sobre isso aí durante o podcast. O vínculo profissional com profissionais de referência que você admira, né? Isso é muito importante. Vamos embora, para mim é um prazer. Então eu acho que a gente pode começar esse podcast perguntando para você e a gente debatendo entre a gente o que é sucesso de verdade, né? Quando eu dei uma pesquisada no Instagram não, desculpa, no dicionário, o que é que no dicionário ele diz? Dicionário Instagram. É exatamente isso. O que é que ele diz no dicionário da língua portuguesa? Ele diz que sucesso tem tudo a ver com qualquer resultado de um negócio ou um êxito. Então aí a gente conversou muito, né, para falar sobre essa pauta de sucesso, ou o que definiria um dentista de sucesso, o que é sucesso para cada tipo de dentista. E quando a gente pensou muito em chamar você, a gente queria ter essa referência de uma pessoa que realmente, na visão da gente, alcançou um sucesso, né, atingiu um êxito de trabalho, de tudo, profissional. Então, acho que a gente pode começar com essa pergunta, né? O que é sucesso para você? Posso só fazer um adendo aqui? Pode, claro. É engraçado que quando a gente queria, na verdade, trazer pessoas relativamente comuns, né? Para conversar com a gente sobre isso. Mas quando a gente escolheu o tema desse podcast de hoje, a primeira pessoa que veio na minha cabeça foi você. Porque realmente, assim, para mim, como você falou, é importante a gente conviver sempre com profissionais que a gente tem admiração. E para mim, você é uma referência de sucesso, assim, uma pessoa como a gente e que tem sucesso. Então, vamos lá. Delano, o que é sucesso para você? Olha, Aline, a gente conversou, né? Quando a gente tem uma ideia de sucesso, que ela tem que ser muito bem clara na nossa cabeça, né? Quando você me convidou para falar sobre sucesso, e aí eu falei para vocês, eu disse, meninas, olha, em relação ao que vocês procuram sobre sucesso, eu não sei se eu sou a pessoa mais indicada para isso, né? Porque geralmente as pessoas associam sucesso a status profissional, reconhecimento financeiro, a isso, né? E assim, a gente sabe que
isso é relativo, principalmente no nosso meio. Existem dentistas que têm muito reconhecimento e renome profissional e muito dinheiro, né? E aí, assim, aí vocês me falaram, não, mas o sucesso que a gente busca não é só isso daí. E aí, assim, eu tenho na minha cabeça uma relação com sucesso que você tem que determinar primeiro o que é sucesso e o que é projetos. Na minha cabeça são coisas diferentes, né? Total. Eu acho que, assim, uma pessoa bem-sucedida é uma pessoa que realiza muito bem projetos e realiza excelentemente sonhos, que são coisas diferentes. Projetos são as coisas e sonhos são outras coisas. Quando você consegue atingir isso daí bem, você consegue ter sucesso, né? E falando em relação a projetos e sonhos, de uma forma curta, o que eu acho é o seguinte: projeto são coisas relacionadas basicamente a conquistas financeiras. Então, você primeiro tem um projeto de se formar, você consegue. Depois tem um projeto de ter um carro, você consegue. E sonhos são relacionados a coisas que vai fazer você ser uma pessoa melhor, né? E são coisas que você não compra. Por exemplo, um sucesso, você pensa assim, ó, eu queria, sei lá, ir para a Europa. Se isso aí é um projeto, não pode ser um sonho. Porque se for um sonho, quando você chegar aí para a Europa, acabou seu sonho e aí você vai conseguir mais o quê, né? E quando você consegue atingir, realizar esse projeto, você realizou um projeto, está com energia para realizar mais projetos, né? Eu acho que sucesso você tem que equilibrar isso entre projeto e sonhos. Hoje em dia tem modificado bastante o perfil do dentista, né? Ele acaba não vendo só o sucesso como fonte de dinheiro mesmo, ou atingir uma meta financeira. Ele acaba vendo pela realização social, pela realização profissional. A gente conversou muito e debateu assim como a gente consegue atingir um sucesso, às vezes fazendo um trabalho bem feito para um paciente, né? Aquele paciente que você conquistou, fez aquele planejamento e fez, caramba, eu consegui fazer esse tratamento para esse paciente. E é um sucesso, momentâneo ou não, você pode definir como sucesso. E hoje em dia, os dentistas, eles têm conseguido até visualizar um pouco diferente, né, desse perfil de sucesso. E eu acho que entra muito nisso que você falou também, né? É você ali conseguir associar as coisas, né? Do lado da parte profissional, da parte social, de atingir o êxito em alguma coisa. Quando você consegue associar, eu acho que você atingiu uma meta ali de sucesso. Exato. Eu acho que sucesso são junções de pequenas realizações que a Isso. gente vai tendo ao longo da nossa carreira, certo? E é uma construção, na verdade, o sucesso. Para mim, não é uma coisa que a gente vai, em algum momento, atingir e é estático, entendeu? É Exato. realmente uma construção, você vai ali. eh, realizando pequenos sonhos, Isso. colocando pequenos tijolinhos ali e você vai construindo um muro sólido. Para mim é mais ou menos isso. Exato. E vindo assim, bem pro que a gente pensa desse podcast, é muito interessante como na faculdade a gente não tem essa visualização, né? A gente, quando entra na faculdade de odontologia, a gente pensa que vai ter dinheiro, que vai se tornar um dentista muito rico, que dentista ganha bem, que vai ter um carro muito bom, vai montar um consultório. A gente não tem essa visualização de que a gente pode atingir o sucesso de outras formas, né? E engraçado que, assim, a gente fala isso até brincando, mas quando eu estava na faculdade, a minha visão de sucesso era exatamente essa. Eu acho que também a gente vai construindo isso com o passar do tempo, né? E você vê assim, falando nisso, em relação ao que você falou de realizar pequenos projetos, e você saber usufruir o caminho até a construção da realização Total. daquele projeto, né? Porque desde quando você pega um paciente, como você falou, e você vai entregar um trabalho com êxito, tem todo um caminho da conquista do paciente, do seu planejamento, da execução técnica do que você estudou para fazer e da entrega do trabalho de qualidade ao paciente. Exato. Então, quando você conclui esse ciclo pequeno desse projeto, você teve um sucesso, né? Isso. E isso daí ligado à parte financeira e de como isso aí vai mudando em relação à vida, em relação ao dinamismo da vida, às vezes você, e a maioria dos estudantes de odontologia liga sucesso a dinheiro, a A retorno dinheiro. financeiro e tudo, Exatamente. pode ser que quando você trabalhe e tenha pequenos sucessos e conquiste, e para quem tem muito dinheiro, sendo dentista ou não, o sucesso para ele naquele momento seja poder aproveitar com a família, ter tempo para a família. Então veja que já mudou.
e que não tem problema, Não, né? Que total. você, até ele conquistar, até ele viajar, até ele fazer tudo, ele teve pequenas conquistas e teve pequenos sucessos, que quando chegou onde ele queria, mudou e ele precisa, o Fedalino falou, não é estático, ele precisa ir correr atrás daquilo, e é isso aí que é o legal, né, da nossa profissão, né, da nossa vida. É a maturidade profissional, que na verdade ela só vem depois que a gente sai da faculdade mesmo, né? Quem dera a gente pudesse conversar sobre essas coisas durante a faculdade para que a gente conseguisse ter uma mente mais aberta a partir do momento que a gente se tornasse profissional de verdade. Mente mais aberta para a gente introduzir em todo o nosso campo profissional, ou trabalhando com outra pessoa, ou trabalhando no consultório, ou trabalhando em algum local de saúde pública, mas que a gente pudesse ter esse tipo de visão que a gente não consegue, né, estabelecer durante a faculdade. É total verdadeiro isso. Então, em relação a isso também, assim, a nossa faculdade, nossa geração de faculdade foi o que há mais de 10 anos atrás, né? Não fala isso. Tamo velho. Nesse momento, a nossa audiência está fazendo uma conta para saber Pra quantos anos saber a quantos anos a gente gente tem, né? tem. E assim, eu acho que uma das coisas que é muito necessário esse tipo de conversa hoje é porque quando você vê em relação às redes sociais postagem e as pessoas só postam o que dá certo, né? Tanto os dentistas mais experientes quanto os mais jovens só postam o que dá certo. Então, às vezes, as pessoas que estão se formando cobra aquilo ali dele. Diz, ó, eu tenho que ser isso aqui, eu tenho que ser desse jeito, eu tenho que entregar esse tipo de trabalho. E a gente sabe que isso é gradativo, isso aí é construído aos poucos, né? E esse tipo de cobrança daí traz uma carga muito pesada, que aí traz a importância de nós termos esse tipo de conversa em um ambiente universitário, para que as Isso. pessoas não saiam com tanta cobrança, né, em relação a o sucesso que ele acha que E deve alcançar, até né? o perfil do paciente modificou também, né? Os pacientes da gente estão mais exigentes do que era antigamente. Óbvio que a internet proporcionou com que as pessoas tivessem um conhecimento via Google. Nunca vai ser o conhecimento que a gente adquire científico, fato. Mas é fato que os nossos pacientes estão mais conhecedores de alguma coisa. E acaba que eles chegam no consultório exigindo um pouco mais. E você precisa entender o que aquele paciente quer, entender o que é que o tratamento que ele quer e o que você vai conseguir adquirir. E às vezes, para o paciente, se você não faz de acordo com a expectativa dele, você não atingiu o sucesso naquilo. Você não é bom o suficiente para fazer aquilo. Porque você não atingiu o que ele realmente quer que você atinja. É isso. E É assim, difícil. como você falou, mudou a mentalidade do paciente. Às vezes ele já chega no consultório querendo um tipo de tratamento, mas ele não só busca o tratamento. Ele hoje, o paciente, ele busca uma experiência quando ele vai no consultório, né? Não é só você entregar o resultado. Isso muita gente pode fazer, né? Então, assim, hoje, para atingir o sucesso, o dentista ele tem que se preocupar não só em ser bom tecnicamente, né? Como buscar outras coisas, outros tipos de conhecimento, que é exatamente o que a gente está procurando fazer aqui, né? Exato. É. Você acha que o sucesso ele consegue ser adquirido quando você tem várias habilidades, assim, ou você acha que tem necessidade do dentista adquirir várias habilidades além da parte técnica científica, por exemplo? A gente já entendeu que você tem vários conhecimentos técnicos científicos. Doutora Aline é mestranda, eu sou mestranda também, e a gente A gente é conversando. mestra, na É verdade. verdade, Ela tá desculpa. vivendo no. A gente conversando sobre isso, a gente ficou pensando assim, se ter o conhecimento científico, mestre, doutorado, óbvio que isso não tem como definir que não é importante, porque é extremamente importante. Mas será que somente isso consegue fazer com que o dentista tenha o sucesso mesmo? O que é que você acha? Olha, eu acho que assim, é feito o que você falou, conhecimento técnico sobre odontologia é muito importante, né? E o ponto que a Aline tocou, a relação interpessoal e você entender as expectativas, as dores do paciente, também é um fator muito importante para isso daí. E outra coisa que a gente estava conversando sobre isso há um tempo, que eu acho determinante para o sucesso, é você ter um vínculo com profissionais que você confie também na odontologia, colegas seus de odontologia. E a gente meio que quebrar aquele paradigma de que o colega que está se formando, ou o dentista que é colega seu, é concorrente, né? E na realidade, o dentista e o parceiro que você confia, ele é uma pessoa que vai lhe ajudar num vínculo profissional para entregar o melhor ao paciente. É, tem uma história que eu escutei um tempo atrás, rapidinho, que fala sobre isso. Que é assim,
tinha um general que ele ganhava todas as batalhas. E aí, o outro capitão do exército disse, mas rapaz, esse cara ganha todas as batalhas, eu queria saber o que é que ele faz. Aí ele mandou o comandante dele com o general para o campo de batalha. Quando eles foram para o campo de batalha, em caminho ao campo de batalha, o general encontrou um bocado de camponês com o exército dele. Ele disse, para todo mundo. Começaram a conversar com os camponeses, começaram a comer com os camponeses. E o outro que estava acompanhando do outro exército disse, meu irmão, os caras estão indo para a batalha e pararam para conversar com o camponês, tem um negócio estranho. Mas ele ficou calado. Depois de 2 dias, com os camponeses continuaram. Quando chegaram mais na frente, encontraram construtores fazendo uma ponte. Aí o general, que ganhava sempre, parou o exército, disse, vamos ficar aqui. Aí ficaram ajudando os construtores. E aquele cara disse, meu irmão, o cara parou para ajudar construtor, indo para a batalha, tem alguma coisa estranha. E continuou. Quando ele estava indo em relação ao campo de batalha, o que estava acompanhando perguntou, não aguentou, né, de curiosidade, ele perguntou, general, a gente está indo para uma batalha, você ganha tudo. Você parou 2 dias com camponeses, 2 dias com construtores, o que é isso? Eu não estou entendendo, não. Ele disse, isso aí se chama estratégia, isso aí chama, na época, isso chama network. Eu criei um vínculo com camponeses e com construtores, porque essa batalha é muito difícil. E quando chegar mais na frente, a gente vai pedir suprimento. Vá lá falar com os camponeses em meu nome e diga que meu exército precisa de suprimento. E veja se ele não vai dar. Vá falar com os construtores para fazer uma fortaleza para a gente e veja se eles não vão. Então isso daí é muito ligado ao nosso vínculo. Quando a gente vai parando com um profissional de uma área, com um profissional de outra, e você vai criando vínculos, aquele profissional, mesmo que ele faça a mesma área de você, no meu caso cirurgia, implante, estética, no seu caso também cirurgia de alinhando, mesmo que ele faça, vai chegar uma hora de entregar um trabalho de qualidade para o paciente que você precisa Agrupar. agrupar, acumular conhecimento, entendeu? E aquilo ali vai ser melhor para você e para o paciente. E você acha que modificou, assim, por exemplo, lá na sua clínica de Vitória, você montou ela sozinha, né? E depois que você teve outras pessoas com quem trabalham com você. E aqui é uma sociedade, não é isso? Isso. Você acha que modificou, assim, o seu jeito de lidar com as pessoas ou no próprio trabalho, na própria formação da clínica? Tu acha que modificou alguma coisa? Totalmente, totalmente. Ó, quando eu comecei a odontologia, eu comecei em 2010. Eu tinha 21 anos, me formei com 21. E aí eu comecei geralmente como todo mundo começa, né? Me agarrando ao que tinha. Então eu comecei com posto de saúde, comecei com consultório ali devagarzinho e preso aquilo dali porque você quer, na ansiedade de ganhar uma cabecinha. É. Todo mundo começa dessa forma praticamente, né? Assim, para quem não tem a facilidade maior. E eu passei nesse tempo aí, sabia, meus colegas falavam que se eu me dedicasse ao meu consultório, ao meu trabalho, eu ia ganhar mais. Só que é muito difícil você abrir mão de um negócio que é certo, né, para arriscar. Então, eu não fiz isso. Mas quando mudou a gestão lá na prefeitura e tudo, Aham. eu fui obrigado a fazer isso. Então, assim, acabou meu contrato, eu fui obrigado durante 3 meses a ficar sem contrato. E aí, quando eu fiquei sem contrato, eu comecei a me dedicar ao meu consultório, eu vi que dava muito mais no meu consultório. E aí eu disse, não, então o caminho é esse. Só que é aquela questão que a gente fala, o sucesso profissional, ele leva um tempo. E cada pessoa tem um tempo. Eu levei, tipo, 3 anos, 4 anos para quebrar esse vínculo, que eu fui obrigado a fazer por causa da consequência da vida. E eu trabalhei sozinho no consultório por mais uns 7, 8 anos. E aí, quando eu vi que eu estava muito sobrecarregado, que também foi consequência da vida, eu disse, pô, tenho que chamar colegas meus para me ajudar aqui a fazer coisas que eu não dou conta. E quando eu vi que a capacidade profissional do que eu estava me especializando não me permitia entregar trabalhos com qualidade que meus colegas poderiam entregar por mim, eu vi a necessidade de chamar outras pessoas. E foi quando eu comecei a chamar Aline para fazendo, Maurício para fazer orto. E aí eu fui entender que o que a gente estava falando antes, agregar profissionais para você se dedicar a uma coisa só é uma forma muito melhor de ter sucesso na carreira. Mas vê Total. quanto tempo eu levei para fazer isso. Levei E não é que você não tenha atingido o sucesso, né? Você atingiu o sucesso ali durante aqueles 7 anos. daqueles 7 anos. Óbvio, você conseguiu atingir uns Isso. objetivos e umas metas. E é o que a E gente aí fala, elas né? modificaram a partir do Isso, momento que você percebeu que valia a pena ter isso. E a um gente outro. fala isso, né? Que E assim, chegou no sucesso? cheguei total. Totalmente, assim. E a gente fala, né? Tanto as metas de sucesso vai se modificando, Vai. quanto o tempo de cada um é pessoal, É.
né? Então, assim, você não adianta você querer se cobrar uma coisa que uma pessoa atingiu em 2, 3 anos e, meu colega se formou há 3 anos e está em tal canto, eu queria estar ali. O seu tempo pode ser outro. E vice-versa, você pode estar num lugar que você almejava em 2 anos e seu colega leva 8, não tem problema. Até porque cada um vai sair de um nível diferente, né? É, Cada um tem oportunidades diferentes, exato. saiu de lugares diferentes, tem experiências diferentes, então a gente não pode estar só se comparando com o outro, né? A Exato. gente tem que buscar sempre se aprimorar e buscar ser o melhor que a gente pode mesmo, né? Exato. Nessa questão que você falou sobre, e aí, o mestrado, será que isso vai fazer uma diferença? E puxando o gancho do networking também, que você contou aí a história, eu fiquei assim, maravilhada aqui com essa história. É, eu lembro que eu fui fazer o mestrado buscando um novo degrau na minha carreira, né? Eu queria ser professora. E aí, eu não posso dizer que o meu mestrado não serviu para absolutamente nada, né? Não pode dizer isso de jeito nenhum. Porque hoje eu sou professora por conta dele. Mas, assim, eu acho que o que contou mais da experiência do mestrado para mim foi exatamente o networking. Tá ali com um monte. Eu fiz o meu mestrado em Campinas, né, São Paulo. E a minha turma eram 20 e poucas pessoas, cada um de um estado diferente do Brasil. E assim, eu acho que o que me agregou mais no mestrado nem foi a parte técnica, foi exatamente isso, assim, conviver com pessoas de alto nível na endodontia, conversar com aquelas pessoas, trocar experiência. E eu acho que isso realmente me levou para outro nível depois. Não a parte técnica, mas sim essa questão do networking, E sabe? você ter contato com pessoas de alto nível, às vezes para discutir casos, né? Que você Isso, tá procurando uma solução, tá vendo pensando uma ideia, e às vezes pessoas de alto nível vêm com uma sacada diferente, né? Você faz, isso. meu amigo, que pensamento diferente, né? É. Uma solução que. Total. Eu vou entrar num outro assunto, que a gente meio que já conversou sobre isso. Você acha que a pessoa que tem oportunidades, ela atinge o sucesso mais rápido? Olha, veja, eu acho o seguinte, eu acho É que. difícil, né? É porque a gente pensa tanto assim, quem tem uma facilidade, ou um pai, ou uma mãe, ou alguém que seja próximo que tenha. Oi? Nesse momento, a doutora Vera Pimentel tá escutando a gente. Beijo, mãe. Mas assim, não tem como você não pensar nisso, né? Quem já tem Exato. alguém na família, alguém que tenha um conhecimento, que possa até indicar você para um trabalho, é óbvio que essa pessoa vai ter uma oportunidade maior. Mas eu queria que você, se você dissesse assim, a sua visão, você acha que isso realmente traz o sucesso? A pessoa que tem mais oportunidades, ela tem mais a possibilidade de atingir o sucesso mais rápido? Não, veja, é justamente o que você falou. Uma pessoa que tem um vínculo assim, já de dentista na família, ou tem oportunidade, ela vai ter oportunidades maiores, tá? Que não é sucesso. O sucesso está relacionado a um mérito do que a pessoa quer conquistar, né? Então, assim, não necessariamente quantas pessoas a gente não conhece que na nossa área ou em outras áreas que pegou tudo pronto e Sim. acabou com tudo, né? Então, aquela pessoa ali, ela não teve méritos para a oportunidade que ela recebeu aumentar ou dar continuidade, enfim. E a outra pessoa que às vezes não teve esse tipo de oportunidade consegue um sucesso maior. Então, assim, obviamente a oportunidade é facilitada, mas isso aí não é determinante para ter o sucesso, né? Eu acho que às vezes até atrapalha, porque você se cobra muito em relação a uma coisa que você já recebeu meio que pronto, e você tem a obrigação de dar continuidade àquilo ali naquele nível, entendeu? Entendi. Eu vou dizer uma coisa, que isso para mim é um assunto um pouco sensível, porque vocês não sabem, mas assim, a minha mãe é dentista, foi minha professora na faculdade. Foi minha professora também. E assim, eu trabalhei muito isso em mim, porque eu costumava não me dar o mérito das minhas conquistas, porque eu achava que para mim tinha sido mais fácil, digamos assim, entendeu? É óbvio que foi uma facilidade, né? Foi um facilitador no começo. Ter uma pessoa na área e tudo, mas assim, hoje eu consigo ver
que se eu não tivesse buscado, se eu não tivesse ido atrás de conhecimento, de networking, de me inserir no mercado, eu não teria chegado nem na metade do caminho que eu trilhei até agora, entendeu? Mas assim, realmente, no começo isso era, eu ficava pensando, meu Deus, será que eu tenho um mérito nisso aqui? Sabe? Foi uma boa reflexão. E até vindo para o sucesso, né? O sucesso que a sua mãe atingiu não é o seu sucesso, né? O seu É, sucesso ele vai ser buscado de uma outra forma, mesmo você já tendo, quer queira ou quer não, um meio caminho andado profissional, ainda assim não é o seu sucesso, né? O seu exato. sucesso só no meio do caminho mesmo é que vai descobrir. É Então, isso aí. assim, é claro que eu acho que as oportunidades contam, certo? Como eu falei, as pessoas vão sair de níveis diferentes. Porém, o mérito também é importante, né? Você correr Total, atrás e buscar. total. Olha, falando nisso, tem um grande amigo meu, que inclusive quando a gente fazia faculdade, a gente se formou junto, no Caruaru, a gente morou junto, e na casa do estudante, em apartamento, que o pai dele é dentista aqui de Recife, é uma das referências aqui de Recife, tem acho que 3 clínicas aqui em Recife. Ele se formou em odontologia, mas o sucesso para ele não era ser dentista. Ele se formou meio que na obrigação, pelo que o pai queria. Sim. Ele se formou e hoje ele é policial rodoviário federal. Ele foi morar em Rondônia, depois voltou, tá aqui. E aí eu fiz a cirurgia nele um dia desse. Aí ele disse, Delano, ó, eu tô com um queiro lá, não sei o quê. Como é o número daquele dente mesmo? Eu nem lembro mais. Ele disse, tu não lembra o número do dente não, bicho. Ele, não, faz mais de 10 anos que eu vi negócio de dente, não lembro mais não. Então, vê, é justamente isso. E para ele atingiu o sucesso, Para né? ele atingir o sucesso, entendeu? Então não é porque tem uma Uma oportunidade oportunidade. facilitada que ele tem a obrigação de fazer e é mais fácil. Não, ele procurou o caminho dele, tirou o caminho dele. E eu falei pra ele, até conversando com ele, eu disse, ó, bicho, em relação ao que tu fez e deixou de fazer, o que é que tu acha? Aí ele disse, meu irmão, era tudo o que eu queria. Sabe por quê? Porque eu tenho meu salário fixo, eu tenho minhas férias, eu tenho estabilidade. Então o que ele queria, ele atingiu, entendeu? Então Isso. não está realmente ligado ao vínculo. O Fedorino falou, tem facilidades, mas que não tem ligação completa com o sucesso que você quer atingir. E feito você falou, né? Não é o sucesso do que você recebe que vai fazer o seu sucesso. Você tem Né? que fazer o seu caminho. A gente também, quando conversou sobre essa questão da oportunidade, e esse também foi um dos motivos que a gente queria trazer você, porque você tinha as duas visões, né? A visão de um dentista que tinha um consultório no interior e a visão de um dentista que hoje em dia tem um consultório na cidade. E aí, a gente falando dessa questão de oportunidades, a gente queria, assim, entender como é que para você foi essa visão de estar num ponto atingir o sucesso num local que talvez tenha um pouco mais de facilidade. A gente conversou bastante Será? sobre isso. Vamos ouvir agora, né? Que tenha um pouco mais de facilidade, talvez, né? Por ser no interior, longe da cidade grande. E hoje em dia você está aqui num formato diferente de trabalho trabalhando de um jeito diferente com outras pessoas. Então, aí a gente ficou pensando nisso, se as oportunidades também não estariam aí presentes. Tu acha que foi diferente do interior e para cá em níveis de oportunidades de trabalho? Foi totalmente diferente, assim, ó. Aí a gente vai no que a gente tava conversando, o que é o sucesso profissional para mim, né? Porque o interior, eu tenho um consultório lá há, foi 2010, 13 anos, né? Eu tenho um consultório há Bastante. 13 anos lá. E assim, Eu ele. entendi a sua meta. O sucesso em vários locais do Recife. Vai dominar Pernambuco. Então, Tá vê certo. como é relativo isso. Em relação à minha visão, né? Assim, em relação ao sucesso, é o seguinte: o interior, ele dá mais facilidade para você em relação à concorrência e a custo, né? O custo de você ter um aluguel de um consultório no interior é muito menor do que aqui na capital. O Uhum. custo estrutural para você montar um consultório em que as pessoas se sintam mais confortáveis, geralmente no interior é mais barato também, né? Então, e Eu ele dá fiquei também pensando muito na proximidade com o paciente. isso. No interior você consegue um Consegue ter pouquinho mais mais, né? proximidade, consegue ter vínculo com a família dos pacientes. Então, o paciente gosta muito de você, ele tende a levar a família, levar colega, conhecido. Então, esse daí é uma facilidade que tem no interior. Só que, por que eu decidi vir para a capital? E aí passa muito pela minha visão pessoal.
que aí a parte negativa, entre aspas, de ter um consultório no interior, Aham. é a capacidade financeira do seu paciente em relação à especificidade do tratamento que você quer entregar, né? É Então, assim, eu verdade. tenho menos concorrências de colegas dentistas em relação a os pacientes de uma forma geral, mas eu tenho um fluxo de pessoas que podem pagar pelo tratamento menor também do que na capital. Então, assim, como eu fui. Para mim, o sucesso profissional, feito a gente conversou, eu conversei com você naquele dia, eu escutei de um colega, ele dizendo: Ó, a gente tem 3 etapas no sucesso profissional. Primeiro, quando você se forma, depois a outra etapa do processo é quando você é referência para os pacientes, e a outra etapa do sucesso é quando você é referência para os dentistas da mesma área. Então, o dentista da mesma área que faz o que você faz, lhe encaminha paciente. Esse é um sucesso dificílimo de ser Dificílimo de atingido. atingir. Então, Esse é assim, o objetivo, né, Delano? esse aí E é o mais Esse é, recompensador também, eu acho. é o isso. mais Quando você recompensador. é referência, assim, eu acho que você ser referência de outros dentistas já é uma coisa que lhe dá muita alegria, né? Muita satisfação, né? Sim, Porque é outros profissionais que entendem lhe indicando, né? é. Lhe confiando no seu trabalho. E quando você é referência de outros dentistas fazendo a mesma coisa que você faz, né? Aí eu acho que é o suprassumo, né? Porque aí você é referência da galera que faz muito bem já, né? E assim, quando Dá até um frio na espinha, né? da responsabilidade, né? Então, quando eu fui me especializando e fui agregando pessoas muito boas em relação ao pessoal que trabalha comigo, a Aline, e aí eu vi a necessidade de entregar trabalhos muito específicos, por exemplo, feito eu faço implante e prótese estética, e eu vi que aquele tipo de trabalho não tinha uma demanda muito grande de mercado pela capacidade financeira, eu vi a necessidade de trazer para a capital para poder oferecer isso aí a pacientes que podem ter essa capacidade. E tem pessoas que fazer isso daí e ter o mercado para entregar, tá de boa, o cara tá tranquilo. E eu tava tranquilo. Eu montei o consultório aqui em Recife junto com a Aline, com o Maurício e com Letícia há 3 anos atrás, 2 anos atrás. Então, para mim, eu tava 10 anos, 11 anos tranquilo. Mas eu fui subindo o meu sarrafo profissional e fui vendo a necessidade de uma nova etapa, um novo desafio. Entendeu o que a gente falou, né? É até uma coisa que a gente tava conversando outro dia, né? Que eu entrei nessa sociedade faz pouco tempo. E assim, eu tava bem, tava tudo certo, tava ganhando direitinho. E por que buscar outra coisa, né? Por que buscar sarna pra me coçar, né? E aí é exatamente a história de que o sucesso ele não é estático, né? Exato. Você sempre quer se sentir realizado de uma outra forma, interagir com outros profissionais, aumentar o nível da sua odontologia mesmo. Uma coisa que eu percebo é que quando eu estava muito no começo, assim, quando eu era recém-formada, eu vivia meio que numa bolha, assim, sabe? Então, assim, para mim, o basicão que a gente faz quando sai da faculdade estava bem ok. Quando eu comecei a conviver com outras pessoas da minha especialidade, professores e tudo, e pessoas como você, por exemplo, e como Gabi também, que são referências para mim, isso me fez querer buscar mais, querer ser sempre melhor, entregar sempre uma endodontia de melhor qualidade, entendeu? Então eu acho que é exatamente isso, a gente vai sempre se moldando, né? É. Só fazendo referência ao nosso primeiro episódio, no nosso primeiro episódio a gente falou muito sobre o propósito, né? O que é que o propósito estava inserido ali no na nossa odontologia. E acho que fazendo uma associação entre os dois, o propósito está muito junto do sucesso, né? Se você entende qual o tipo de profissional que você quer ser, que eu acho que foi exatamente o que aconteceu com você, você era um profissional de um jeito e agora você está querendo entregar de uma outra forma para o paciente ou ser um profissional diferente, até com uma equipe diferente, isso vai muito do seu propósito. No primeiro episódio, assistam o primeiro episódio. Ficou No, muito bom. no primeiro episódio, a gente fala isso, né? Que quando você tem um propósito definido, você consegue atingir as suas metas, os seus objetivos de uma forma melhor e mais tranquila. E eu acho que com sucesso é a mesma coisa, né? Você pode muito fazer a associação disso. Quando você tem a ideia de onde você quer chegar,
mesmo com todas as dificuldades, muito daquilo que você falou, né? Os processos que você passa, ainda assim, acho que fica Porque fácil de você tem uma entender. clareza e você desvia menos o caminho, né? Exato. Exatamente. Uma Vai atingir o forma, sucesso. é uma forma assim, lúdica da gente entender em relação ao propósito. É assim, quando você, o propósito, ele na realidade, ele tem que ser a base que vai nortear tudo o que você vai caminhar para o sucesso. Quando você vai construir uma casa, por exemplo, a primeira coisa que você faz é o quê? Você contrata um arquiteto, um engenheiro, e ele vai fazer o projeto, a planta da sua casa. Uhum. E tudo que vem depois precisa ser olhado na planta da sua casa, onde vai ser colocado cada coisa. Então, o propósito, ele é a planta da nossa estrutura profissional para sucesso. Então, todo dia que você for caminhar, ou for estudar, ou for, sei lá, abrir um novo consultório, ou for fazer tudo que você for fazer, você tem que olhar para o seu propósito para ver se você está caminhando em direção à planta do seu sucesso. Porque senão as coisas ficam. E às vezes, se você não tiver esse tipo de coisa clara, você anda na contramão do que você queria. E aí É. acaba que você cria um problema, né? Falando sobre isso, você acha que é importante assim o profissional ter outras habilidades? Eu trouxe um artigo que foi publicado em 2001 na PUC do Paraná e ele destaca como habilidades importantes para um profissional atingir o sucesso: boa comunicação interpessoal, trabalho em equipe, proatividade, inteligência emocional, perfil de liderança, comprometimento e responsabilidade, buscar constante por conhecimento e aperfeiçoamento, habilidade de negociação, autoconhecimento, pensamento crítico. É impressionante como você não precisa saber só a técnica, né? Você precisa adquirir outras habilidades. Eu acho que isso acontece com todos nós, né? Deve ter acontecido com você, principalmente quando mudou de região, que, Exato, que teve que modificar suas próprias habilidades exato. para poder atingir o sucesso aqui na capital, né? Mas eu acredito muito assim, ó, em relação a isso, eu acredito muito que esse tipo de habilidade da gente tem que ser uma coisa muito natural, nossa, sabe? E a naturalidade do que você faz as coisas em relação a esse tipo de conhecimento é o que torna as pessoas individuais e cria vínculo com pessoas diferentes. Porque, por exemplo, é aquela coisa que faz você ter pessoas que lhe adoram e ter pessoas que é uma pessoa que você conhece, aquela pessoa não vai muito bem. Isso aí é devido à sua personalidade, é como você se porta, é como você se comunica, é como você encara as coisas. Então, apesar de você ter necessidade de ter todo esse tipo de De habilidade, habilidades. não precisa ser exatamente da mesma forma, né? Cada Entendi. um tem sua E nem personalidade, forçado, nem né? Nem forçado. forçado. Cada um tem É sua uma habilidade que personalidade, você entendeu? adquire de acordo com o seu jeito de ser. Exato. A gente estava conversando muito sobre isso no Instagram, porque eu tenho um Instagram de um jeito e doutora Aline tem um Instagram de outro. E ela fez, Que é um Instagram que a doutora Gabriela que me obriga. então, não fala isso. Ah, Brincadeirinha, gente. Então, ela falando assim, ela fez, Gabi, eu não vou conseguir falar ou parecer como você, porque você É, fala de um jeito, eu falo de outro. Você fala de um jeito com o paciente, eu falo de outro. exato. É habilidades que nós temos, mas cada uma tem o seu jeito de forma diferente e natural, como você falou, né? Exato. eu sou mais brincalhona, né? Mais não é Extrovertido, né? extrovertida. Era essa palavra que eu Já sei, me queria. chamou de chata. Não, Esse é mais Eu é formal. porque a entendi. doutora Gabriela é um pouco mais Mais formal, formal. né? Veja aqui, ó, né? É, E aí, eu acho que até para a gente criar um vínculo com o nosso paciente, que também é muito importante para a gente atingir o sucesso, né? Cada um vai ter o seu jeito, exato. né? Exato. Mas falando sobre o que Gabi falou, né? Sobre as habilidades e tal, eu concordo em partes com você. Eu acho que tem algumas coisas que são realmente naturais da nossa personalidade, mas eu acho que tem outras coisas que a gente precisa buscar por fora. Adquirir, né? Adquirir. Por exemplo, conhecimento em outras áreas, certo? Que eu acho que é muito importante para a gente conseguir galgar o nosso caminho na odontologia. Menos sofrido também, né? Menos De uma sofrido. forma menos Que sofrida. talvez eu acho que se eu tivesse buscado isso antes, eu teria sofrido menos. É tipo assim, gestão de consultório, gestão de equipe, sabe? Relacionamento com as pessoas que trabalham com Interpessoal, você. isso. Até o próprio relacionamento com os dentistas que trabalham com você. Eu não sei se isso aconteceu, mas aconteceu tanto comigo com a Aline. A gente trabalhou para outras pessoas e trabalhou em consultórios em que
a relação com outros dentistas não eram muito boas, né? Provavelmente você deve ter trabalhado em lugares assim. Todos nós passamos por isso depois que nos formamos. E é muito. É impressionante como esse tipo de trabalho, o profissional, mesmo sendo dentista, igual a você, não tem o jeito de lidar com você ou não conseguiu atingir que você fosse bem quisto, ou que você fosse realmente um profissional ali que trabalha com ele. Parece que É trabalha porque, como um assim, tem empregado, gente né? que realmente não tem habilidade de liderança, Exato. e não quer desenvolver essa habilidade e resolve ter um consultório por ter e ele não vai saber ali lidar com outros profissionais, né? Não sabe, talvez, respeitar, a autonomia do outro profissional, né? Exatamente. Exatamente isso. Eu vou fazer uma outra pergunta. A gente está quase terminando Tá a nossa. perguntando demais. Na verdade, isso aqui vale para todos nós. Se a gente fosse dar 3 conselhos para uma pessoa que está se formando agora, ou um estudante de graduação, que é bem o público do nosso podcast, se a gente fosse dar 3 conselhos, 3 diferentes conselhos para essa pessoa, em relação a atingir o sucesso. Lembrando que o sucesso, como a gente conversou aqui, é profissional, é pessoal, é familiar, é social, é dinheiro, óbvio. Todos nós queremos, né? Precisamos, Parte queremos conforto, importante. parte importante. Se a gente fosse definir aqui, nós três, 3 conselhos para essas pessoas, o que é que a gente poderia definir? Eu só não entendi. Cada um vai dar um conselho Não, a gente ou... pode fazer junto. É porque Delano aqui é o nosso convidado. Vamos os Eu acho cavalheiros assim, ó, primeiro. eu acho que de uma forma geral, que funciona para todos que estão recém-formados, dependendo da sua perspectiva de sucesso e sua expectativa de sucesso, eu acho que o melhor conselho que você pode dar é capacitação profissional, é você se qualificar. Porque eu tenho certeza que aconteceu com você, com a Aline e comigo. Quando a gente se formou, a gente tinha relacionado a tudo, tanto o prazer de entregar odontologia ao paciente, o prazer de entregar odontologia ao paciente, quanto retorno financeiro que é consequência, ele foi crescendo exponencialmente a partir do momento que a gente foi se qualificando. Sim, Então, para todos os recém-formados que eu tenho contato, eu sei que é difícil, porque o cara quer ter logo contato com a odontologia, quer começar, mas eu digo, ó, quanto mais você se qualificar, quanto você mais for bom em um determinado área da odontologia, mais você vai ter reconhecimento profissional, mais você vai ter dinheiro, mais você vai ter tempo, mais você vai entregar uma odontologia de qualidade, mais vai ser satisfeito com o que você faz, porque você faz muito bem, tá? Então, acho que o conselho que eu daria principal era esse daí, a qualificação profissional. qualificação profissional. É a pessoa identificar, né, o que ela tem mais afinidade e meter bronca naquilo, né? Naquilo. Tudo relacionado àquela Isso. especialidade. Foi um bom conselho. Foi um Agora bom ficou conselho. ruim Ficou pra gente. difícil. Mas eu pensei. Eu vou ser a Se última. eu pudesse. Você pode me imitar, não tem problema. Tá ótimo. Se eu pudesse dar 3 conselhos, seria o primeiro, buscar conhecimento. Sempre. Sempre vai existir alguma coisa que a gente não sabe, que a gente desconhece. A gente tá nessa, nós três, né, há mais de 10 anos. E a gente sabe, todo dia eu aprendo uma coisa diferente. Aqui é uma Todo coisa dia. diferente pra gente, né? Aqui, esse momento é uma coisa diferente pra Isso. gente. A gente até não podia nem estar vivendo isso. Exato. Uma pessoa que é dona de 2 clínicas. A Aline também, 2 consultórios. Todos nós temos as nossas especialidades, trabalhamos com isso. Temos pacientes eficazes. Se a gente atingir o sucesso que a gente queria nesse momentaneamente, a gente poderia não estar vivendo essa experiência, né? E é uma experiência, a gente está no Exato. 2º episódio. É uma experiência pra gente, De né? muitos que virão. De muitos que virão. Termina o raciocínio, desculpa. Você tá demais. O primeiro seria esse, buscar incessantemente conhecimento. O segundo, trabalhar as habilidades interpessoais, né? Saber liderar uma equipe, estudar sobre isso é importante também. Fazer networking, né? Network, a gente conversou bastante isso no primeiro episódio, e no 2º episódio ele se repete, como você mesmo comentou. Faz bastante diferença no seu crescimento, né, como profissional. Mais algum? E o terceiro é ter foco. Saber o que você quer e correr atrás, né? Como a gente também falou isso no primeiro episódio, atirar para todo lado vai acabar não te levando a lugar nenhum.
né? Então, assim, é ter foco no seu propósito e correr atrás dele e tentar se desviar o mínimo possível disso. Eu vou só acrescentar com mais um conselho, que a gente também já debateu aqui, que é você ter pessoas junto com você, né? Quando a gente cresce sozinho, a gente cresce bem. Quando a gente cresce com as outras pessoas, a gente cresce melhor ainda. Então, eu acho que quando você tem do lado pessoas que querem atingir sonhos com você, querem atingir propósitos com você, mesmo às vezes a gente se junta com a dupla da faculdade, né? E às vezes aquele não é a melhor dupla ou o melhor trabalho, mas eu acho que é a gente ter junto, para atingir o sucesso, a gente ter junto pessoas que queiram o sucesso igual a você, queiram atingir Tem o como você mesmo. o mesmo foco como você. Eu daria esse conselho. Tudo que a gente falou, nada disso a gente conversa na faculdade, né? Não, Nada, nada. 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 É Nada, impressionante. É zero. impressionante. Então, assim, o que eu acho que você quis dizer é não tenham medo de formar grupos, de sonhar junto, de pessoas que tenham os mesmos propósitos. Não ache que você precisa ter tudo para você, que o consultório precisa ser só seu para você ganhar dinheiro. Não é assim, né? Exato, exato. Se você for justamente nessa linha que a Aline falou, né? Se você for fazendo as coisas só, você vai se isolando, né? Vai se isolando e tem um limite em relação a trabalho, em relação à finança que bate no teto e você não consegue mais passar daquilo. Exatamente. E você se cansa, você fica exausto daquilo ali, entendeu? Tanto de trabalho quanto de rotina. Imagina, tô trancado todo dia no consultório sozinho. Assim, a forma como a gente trabalha, a gente almoça junto, a gente conversa, a gente ri, a gente tá falando fora do trabalho junto, conversando, mandando coisa em rede social, né? E Então, isso eleva assim, muito o nosso nível de odontologia, né? Até os memes. exato. Verdade. Bom, a gente tá mais ou menos terminando todo o nosso episódio, viu, Delano? A nossa querida Aline sempre é a leitora dos livros. Ela é uma pessoa que ela já sabe que eu não leio, então ela é a responsável por essa parte do episódio. Ela sempre traz uma possibilidade de leitura para a nossa audiência. E aí hoje ela vai dar aqui o conselho dela em relação a isso. Hoje não podia ser diferente, né? Quando a gente pensou no tema, eu já tinha um livro na minha cabeça, que é esse aqui. Esse livro, Outliers, Fora de Série, ele faz uma reflexão de por que algumas pessoas têm sucesso e outras não. Ele faz uma reflexão tanto científica quanto filosófica, então ele também traz alguns estudos mostrando. E aí ele mostra como inteligência, meritocracia, hierarquia, e o ambiente, o país que você nasce, por exemplo, vai lhe levar a ter uma possibilidade maior de sucesso ou não. É um livro muito bom, ele virou uma chave na minha cabeça, porque eu era uma pessoa que acreditava apenas na meritocracia e hoje eu vejo que realmente não é só mérito, o sucesso não é só mérito, ele é multifatorial. E aí eu trouxe uma frase do livro para vocês, para deixar com um gostinho para vocês realmente lerem e não fazerem como Gabi, né? O sucesso segue uma rota previsível. Os bem-sucedidos não são os mais brilhantes. O êxito não se resume à soma de decisões e dos esforços individuais. Trata-se de uma dádiva. Os vitoriosos são aqueles que receberam as oportunidades e que tiveram força e presença de espírito para agarrá-las. Bem dentro do que Do que Delano a gente falou, do falou que a aqui. gente conversou, né? Isso. Agora Não é só ter a eu vou oportunidade. fazer uma maldade com vocês. Viu? Vou fazer uma maldade, Corta. Mas o bom desse Boca Viva é exatamente Vou isso. fazer uma maldade É com fazer o vocês. diferente. Eu vou deixar aí um tema provavelmente para outro podcast de vocês, né? Em reflexão, que eu estava estudando sobre isso, né? E eu estava vendo por que pessoas que são submetidas, porque lembra muito o que você falou agora, pessoas que são submetidas a traumas muito grandes, como por exemplo uma guerra, algumas pessoas que saem do pós-guerra, que passaram pela mesma situação, se dão bem, têm sucesso, têm família, têm casa, e há outras pessoas ficam totalmente paradas, traumatizadas, É. que não é por menos, mas umas não ficam e outras ficam, né? E qual o motivo disso daí acontecer, né? Pronto, a gente já estava procurando mais um tema
dos próximos episódios, já temos um tema agora. Talvez esteja ligado, talvez, não sei. Talvez esteja ligado à resiliência, né? Não sei. Talvez. Tem muitas coisas que a gente pode pensar sobre isso, né? O próprio mindset, que uma vez a gente estava conversando. Pode ser também. Mas anota. Já Tá vai aqui ser já. os próximos. E quem sabe a gente não chama dela no outro dia pra conversar também, né? Porque a conversa de hoje foi massa. Exatamente. Bom, então sigam a gente no Instagram, sigam a Deixa gente. só. Você quer fazer mais alguma reflexão final dela antes da gente finalizar? Não, pra mim é só agradecer a vocês, agradecer pelo convite aí de vocês, né? Pra mim foi ótimo estar com vocês, em ter esse tipo de conversa aí diferente. Espero que tenha agregado a vocês, né? Uma coisa diferente da odontologia, uma coisa que feito tem aqui, né? No assunto das meninas, no tema das meninas, no lema das meninas, né? São coisas que a gente não conversa na faculdade, que vocês não vê na faculdade, né? Isso daí são coisas que, esse tipo de conversa, esse tipo de debate que a gente tem, né? Coisas que é impagável, porque você não pode pagar um curso para ver esse tipo de assunto, né? Verdade. Isso é um assunto que não tem dinheiro que pague, né? E Então, tem agradecer a muitas coisas que a vocês. gente conversou aqui que uma coisinha parece que fica na mente da pessoa, né? Isso. Você escuta podcast também? Escuta. E parece que às vezes pelo menos é uma sensação que eu tenho, eu tô escutando podcast, às vezes é uma coisa que eles falaram naquele podcast, ela fica o Isso. resto do podcast todinho aqui na minha cabeça Todinho. martelando. Verdade. Então, alguma coisa que a gente falou aqui, provavelmente alguém assimilou aquilo como verdade, né? Exato. Coisas que Delano falou aqui já ficou na minha cabeça. Então, com certeza, eu queria agradecer muito, Delano, o seu tempo, a sua disponibilidade e tudo que você agregou aqui a gente hoje. Com certeza você vai ser convidado mais vezes. Muito obrigada. E quer falar alguma coisa, Gabi? Não, de jeito nenhum, só agradecer também. A gente espera que tenha outras oportunidades. Posso finalizar agora? Pode. Essa finalização da gente, a gente ainda tá aqui tentando se encaixar, por isso que ela fica diferente. Mas continuam seguindo a gente no Instagram, Boca Viva Podcast. O nosso profissional é doutora Aline, Pimentel com mais um L no final. doutora Gabriela Madeira. Delano Fernandes com 2 L's. O nosso próximo episódio a gente também vai ter um convidado, mas dessa vez a gente não vai dizer qual é o próximo episódio, só para vocês ficarem aí esperando pelo Nas terceiro. redes sociais. Obrigada, gente. Até a próxima.